Muito bem, Rafael, boa noite para você, boa noite para os convidados. Que bom, né, que a gente está fazendo uma estreia conjunta, né? Você começando com o seu TBC Debate e eu vindo logo a seguir com esse programa Boa Noite Goiás, em que a gente vai ter também algum debate, mas que a gente vai preferir sempre ter uma boa entrevista e principalmente sobre assuntos que interessam a todos nós, em cada um a cada momento. Nesse momento, nós estamos todos com as atenções ainda voltadas para a questão da pandemia, para a Covid-19, para o coronavírus. Por essa razão, o nosso convidado de estreia aqui no programa não poderia ser ninguém além do secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino Júnior. Tudo bem, secretário? Boa noite. Boa noite, Paulo. Um prazer estar aqui na sua estreia. Prazer em recebê-lo aqui na estreia. E eu tenho certeza que será muito bom a gente ouvir notícias boas, tomara que venham essas notícias boas, que o senhor possa nos dar notícias boas e também que o senhor possa nos trazer, né, uma boa audiência também, né, para podermos levar esse programa adiante cada vez com mais segurança. Tá bem? A gente vai para um rápido intervalo, é isso? E a gente já volta? Fique ligado. Fique ligado que nós já estamos abrindo o programa para que você, inclusive, participe e eu digo como daqui a pouco. Muito bem, já estamos de volta. Esse intervalo foi bastante rápido, apenas a vinheta de abertura, para que você comece a se familiarizar com o nosso programa que está estreando no dia de hoje. E lembrando, esse programa vai ser apresentado sempre nas terças, nas quartas e nas quintas-feiras. Por quê? Porque são dias em que acontecem sessões na Câmara de Vereadores de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, e também na Assembleia Legislativa. E com isso a gente vai poder dar cobertura para esses fatos políticos que a gente pretende trazer aqui para a sua participação. Você pode participar como? Está aqui na minha mão a forma de você mandar o seu recado, de você fazer a sua pergunta ao nosso convidado e também para mim. Esse outro telefone, ele não funciona. Esse aqui é só para eu ver o horário. Mas você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 98200-3223, 98200-3223. Secretário Ismael Alexandrino, eu começo fazendo uma pergunta ao estilo do Rafael Vasconcelos, uma pergunta bastante objetiva, né? Estamos começando o ano e muita gente dizia que estaríamos entrando no pior momento dessa pandemia do coronavírus. O senhor concorda com isso? O senhor tem também essa afirmação? Paulo, eu tenho a impressão que os próximos 60 dias serão os 60 dias mais desafiadores desde março do ano passado. Por quê? Porque nós estamos com uma pandemia no Brasil em franca expansão, nós estamos com outras cepas em vários estados e estamos vendo em estados do norte um colapso completo do sistema. Então nós expandimos várias estruturas, ainda temos condições de expandir mais um pouco, mas com a chegada da vacina, o que a gente percebe nos últimos 10 dias é que a população simplesmente achou que não precisa tomar os cuidados mais. Todo mundo relaxou de alguma forma, quer dizer, veio desde lá do Natal, do Ano Novo e agora o Carnaval chegando, todo mundo achando que pode tudo, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre Carnaval, sobre o decreto do governador Ronaldo Caiado. Mas eu quero, para a gente começar, mostrar um quadro real da doença aqui em Goiás, porque só quem perde alguém para saber a dor dessa perda de uma pessoa tão próxima a gente. A nossa equipe conversou com pessoas que perderam gente muito querida e estão muito sentidas, essas pessoas, com essa situação que estão vivendo e muito indignadas ao ver, como disse aqui o secretário, que tem gente que parece que pensa que tudo acabou, que não existe mais pandemia, que a vacina acabou com tudo, e não é assim. Veja qual é a realidade.
O advogado Celso Rios Neto, de 44 anos, que praticava atividade física, andava de bicicleta diariamente e mantinha uma rotina saudável junto à família, morreu em julho do ano passado por causa da Covid-19. É difícil porque tá todo mundo nas ruas de novo, tá todo mundo encarando como se esse vírus fosse uma gripezinha, e não é. Só quem perde que sabe a dor que é de perder uma pessoa para esse vírus maldito. A gente não sabe nem como intitular um vírus que vem e devasta uma família como ele veio e devastou a minha. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, mais de 350 mil pessoas tiveram a doença até o momento, sendo mais de 7.400 mortes por complicações da pandemia. Nós vivemos um momento agora de alta transmissão da doença, elevação de novo dos casos. Medidas a serem feitas para conter a transmissão são muito importantes. E essas medidas devem visar a diminuição da transmissão, da circulação do vírus. Então, qualquer medida que você restringe a circulação das pessoas, ela é útil. Talvez não seja a única necessária, mas eu acho que essa medida adotada pelo governador, ela é importante na limitação da venda de bebidas alcoólicas, porque, por consequência, as pessoas ficarão menos nos bares. A Covid entrou também no caminho de Igor, de 31 anos, que acreditava, por ser jovem e não integrar um grupo de risco, não seria infectado. Eu digo que o Covid é uma doença totalmente instável, atinge qualquer pessoa, qualquer classe social, e por isso que a gente tem que estar se prevenindo, se cuidando de qualquer maneira. Não dá para fazer, tem que ser algo bem certo, para poder evitar que nossos familiares e amigos sejam contaminados também por essa doença terrível. Se a gente pegar um copo com água e colocar areia e misturar a areia vai circular totalmente no copo. Isso é a circulação do vírus. Todo mundo circulando, andando, mexendo, o vírus está circulando com muita força. Se a gente para de circular, para de mexer o copo com água, a areia assenta. Então esse é o objetivo. Diminuir essa circulação do vírus. Para que o vírus diminua a circulação de pessoas precisa ser restrita também. Então é esse o melhor exemplo que eu vejo para que as pessoas entendam o porquê que é importante a gente diminuir a circulação ou a aglomeração nesse momento. Enquanto os pacientes em estado grave estão esperando vagas na UTI, infelizmente pessoas se aglomeram e desrespeitam as orientações dos órgãos de saúde. Estamos há 1 mês e meio de completar 1 ano de pandemia. A primeira morte em Goiás foi registrada em março de 2020. A marca de 1.000 mortes chegou em julho. A Sofia Balestra, de 10 anos, que perdeu o pai por causa do vírus, deixa um recado para quem insiste em descumprir as regras de isolamento social. Se você não quer perder alguém que ama, respeite o isolamento social. Tá aí, né? A dor da perda, né? Só quem perde alguém muito próximo, né, secretária, que sente as consequências, né, da Covid-19. E muita gente não está antenada nisso, apenas se acostumou a ver pela televisão os noticiários dando números muitas vezes alarmantes, mas é aquela história, não chegou perto de mim é porque não existe. O que fazer para convencer essas pessoas? Porque só o isolamento social não vai resolver esse problema. O que é que resolve esse problema? Olha, Paulo, é fundamental que as pessoas, e aqui olhando no olho, né, eu como profissional de saúde, como médico, né, que trabalhei anos em unidade de terapia intensiva, eu sei a agressividade. Acredite nas autoridades de saúde e tome as medidas necessárias. O uso da máscara, não nessa distância que a gente está, 3 metros, mas o uso da máscara quando está próximo, ele é absolutamente necessário, né? Assim como as medidas de distanciamento, sem radicalismo. Mas a gente não precisa esperar perder um ente querido, um amigo, né, para acreditar que esse vírus existe e que a doença está disseminada. Eu até ia fazer essa pergunta ao senhor, mas hoje já se adiantou, até agradeço, porque eu não estou de máscara, o senhor está. Mas antes de a gente se sentar aqui, estávamos conversando com máscara, eu também estava usando máscara, e ao me sentar aqui eu perguntei ao senhor se haveria algum problema, o senhor concordou que não haveria, estamos numa distância bastante prudente, não é isso? Justamente. Mas né? o senhor, como secretário
né, se vê, digamos assim, até meio que na obrigação de usar a máscara para dar um bom exemplo, mas eu não estou dando mau exemplo. Não, de forma alguma o senhor está dando um mau exemplo, mesmo porque nós estamos numa distância segura em um ambiente controlado. Isso faz toda a diferença. Eu faço questão de utilizar, Paulo, porque eu acho que a liderança ela se dá através do exemplo, né? E para mim, que sempre trabalhei em unidade de terapia intensiva, isso é comum. Mas a pessoa que não é acostumada a utilizar, ela tem que fazer um grande esforço para utilizar. Então, eu faço questão, nesse sentido, né, para dar o exemplo de fato. Carecemos de autoridades que deem exemplo no que tange o enfrentamento da pandemia. Pelas suas contas, nós começamos agora, só agora, lamentavelmente, a vacinação. Né? Embora muita gente ache até que seja muito precoce, né? Vacinar com uma pesquisa, com uma vacina que passou por um período de avaliação muito pequena, perto de outras vacinas. Depois dessa primeira dose, virá a segunda, né? E a gente sabe que a necessidade da população é muito maior do que os governos estão conseguindo trazer. Pelo seu cálculo, quando é que a gente vai ter um mínimo de controle sobre essa pandemia, levando em consideração a primeira vacinação, a segunda vacinação, a vacinação de boa parte da população? Olha, a depender do cronograma que foi anunciado pelo Ministério da Saúde de chegada das vacinas, sejam elas da Fiocruz, sejam elas do Butantan, eu acredito que no meio deste ano teremos um quantitativo de pessoas que vai dar um impacto significativo na transmissibilidade. Então, a partir da segunda quinzena agora de fevereiro, tende a aumentar muito essas entregas, essas remessas. A partir de março, abril, junho e julho, nós acreditamos que receberemos um quantitativo muito expressivo, mas certamente demoraremos o ano todo, né, vacinando a população. Ou seja, pelo menos até o final desse ano, o senhor pode assegurar que nós ainda estaremos reféns dessa pandemia? Isso é uma previsão quando a gente olha para o comportamento do vírus. E tem alguns fatores complicadores, Paulo. A gente está vacinando para a Covid-19, mas dentro em breve começaremos a vacinação também de uma outra virose, que é a influenza. Vacinaremos ao mesmo tempo duas patologias muito graves, muito significativas. Isso exigirá de nós e um comportamento da população muito peculiar. E nós vamos continuar a nos vacinar também no ano que vem, ainda assim, contra a Covid, não é isso? E mais seguramente mais algum tempo. Justamente, os estudos e as técnicas até agora utilizadas, né, nós temos basicamente 8 técnicas, o que se percebe é que não se adquire imunidade perene, ou seja, não é uma vacina só e a vida inteira está imune. Precisaremos periodicamente vacinarmos. Tá bem, eu quero lembrar mais uma vez que nós temos aqui o telefone de contato com você, telespectador. Você pode mandar sua mensagem, pode fazer sua sugestão de programas para nós também, de entrevistas, de convidados. Está aí na tela o nosso WhatsApp, 98200-3223. 98200-3223. Começo registrando aqui por um companheiro da casa, Luiz Cláudio, ele que é editor e dos bons, e está assistindo o programa, mandando fotinha do programa, dizendo que está gostando demais do cenário e do programa também, né, Luiz Cláudio? Obrigado. Antes de a gente continuar com essas mensagens que estão chegando aqui em grande número, e eu já agradeço ao telespectador, né, que está acostumado com essa interatividade conosco, mas a gente vai trazer outras informações também. A primeira delas vem com a repórter Emanuele Winder, que traz uma informação sobre a agenda do governador Ronaldo Caiado, que tem fato importante. Veja só. Boa noite, Paulo. Boa noite, Goiás. Hoje o governador do estado, Ronaldo Caiado, passou o dia realizando despachos internos. E amanhã ele terá um encontro com empresários do ramo automobilístico que poderão ser futuros investidores para a pasta de Indústria e Comércio aqui em Goiás. Ele também irá receber os jogadores do Vila Nova Futebol Clube, o time que recebeu o título de tricampeão da Série C no Campeonato Nacional. Volto com vocês aí no estúdio.
Tá bem, obrigado, Manoeli. Boa noite, grande Paulo, sucesso nessa nova empreitada. Meu nome é Elias, falo de Goiânia e gostaria de perguntar ao secretário o seguinte: não existe possibilidade, secretário, de aumentar a rede de divulgação das medidas de prevenção na mídia em geral? Na minha opinião, ainda é muito tímida essa massificação da informação. Eu concordo, Paulo. Tanto é que na semana passada, salvo engano, quinta-feira à noite, nos reunimos o governador Caiado, eu, o prefeito de Goiânia e os 3 secretários municipais de Goiânia, Aparecida e Anápolis, e nós conversamos sobre como podemos traçar uma comunicação mais efetiva, utilizando os diversos veículos para que possamos atingir os diversos públicos com convencimento, né, para que eles se engajem. Então, de fato, essa observação está absolutamente correta, nós enxergamos desta forma. Nossos desafios são comunicação e logística. E os senhores vão fazer isso? Faremos. Agora, o senhor dizia, antes de a gente começar o programa, de uma coisa interessante, o senhor falou uma frase agora há pouco que me fez lembrar do que o senhor disse, sobre o comportamento do vírus, né? Que o vírus, dependendo da cepa, ele vem cada vez mais violento, mais letal. Agora, para conseguir algum tipo de sucesso também no combate à pandemia, é preciso que se mude também o comportamento do cidadão, não é isso? Justamente. Eu havia dito aquela hora que para se enfrentar uma pandemia não é simplesmente a gestão da saúde. A gestão da saúde ela é fundamental e nós estamos buscando a cada dia expandir estruturas, trazer vacina, né, melhorar os protocolos. No entanto, para se enfrentar nós precisamos da população. Nós precisamos de conscientização da população, pois o vírus não é disseminado, né, na grande maioria, intra-hospitalar, não é na estrutura da saúde, ele é disseminado aí, né, como o infectologista Dr. Dyer citou, é como se fosse uma areia num copo d'água circulando. Então, se as pessoas estão movimentando demais, certamente o vírus também assim estará. E se movimentando, o risco é cada vez maior, né, de contaminação. E, preocupado com isso, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, inclusive, está realizando as suas sessões de forma híbrida, de forma presencial e também de forma virtual. E a Assembleia Legislativa está dando início ao novo período de trabalho, inclusive mudando a sua mesa diretora. A gente vai fazer um registro aqui do dia de ontem, mas um registro importante, porque ontem este programa ainda não estava no ar, mas eu acho que é importante que você, telespectador, que quer ficar informado sobre as coisas da política, você se acostume com o rosto de cada um dos integrantes da mesa diretora da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, de Goiânia, de Aparecida, da sua cidade aí no interior, que estão conduzindo os trabalhos políticos na sua cidade. Vamos ver como ficou essa composição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Quem vai trazer essa informação para nós é a repórter Andréia Santana. Tudo bem, Andréia? Boa noite. A sessão solene de posse da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de Goiás para o biênio 2021-2023 foi mais reservada. Participaram os deputados estaduais que tomaram posse, o governador Ronaldo Caiado, o vice Lincoln TJ, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e presidentes dos tribunais de Contas e de Justiça de Goiás. Secretários de Estado e outros parlamentares também prestigiaram o evento, alguns de forma remota. Antes da solenidade, no plenário Getulino Arteaga, Ronaldo Caiado enalteceu a escolha do deputado Lissauer Vieira, reconduzido ao cargo de presidente, e elogiou a composição da nova mesa. Não só ficou democrática, representativa, como totalmente harmônica e articulada para poder representar aquilo que é a casa do povo. O legislativo, ele recebe voto de toda a população. Então essa casa aqui, ela é exatamente a representação do povo goiano. Lissauer Vieira destacou em seu discurso que vai continuar sua gestão de forma transparente, independente e principalmente em harmonia com os poderes e com os deputados. Essa Casa de Leis hoje tem uma harmonia e um respeito entre os pares. Isso fruto do perfil de cada um, fruto do trabalho que vossas excelências vêm conduzindo e defendendo os seus ideais e objetivos para a população do Estado de Goiás.
A mesa diretora é um colegiado de deputados que lidera e conduz os trabalhos legislativos e administrativos da Assembleia Legislativa. A eleição para a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de Goiás para o biênio 2021-2023 já havia acontecido de forma antecipada em outubro de 2019, após uma readequação do regimento interno da Assembleia, o que possibilitou a reeleição do deputado Lissauer Vieira no cargo de presidente da mesa. Sempre com diálogo, com transparência e, logicamente, priorizando a independência dos poderes. Os poderes eles têm que ser independentes, autônomos, mas têm que convergir nas pautas que são de benefício da nossa sociedade. Então aqui é a casa do diálogo, a casa da transparência, a casa da harmonia. O presidente Lissauer Vieira convocou sessão ordinária de retorno aos trabalhos para o dia 15 de fevereiro, às 3 horas da tarde, e já deu o recado. Não vai conceder ponto facultativo no feriado de carnaval. Não vamos deixar ter o ponto facultativo nos feriados do carnaval, até mesmo para evitar as aglomerações, as viagens em massa, essas reuniões. Vamos trabalhar no dia 15, na primeira sessão de abertura desse novo biênio e também desse ano de 2020, e vamos seguir o decreto do governador. Esse segundo mandato nos aumenta a responsabilidade de representar bem a população goiana, haja visto que essa casa representa os interesses dos 7.200.000 goianos. Muito bem, e apesar de a Assembleia só voltar a trabalhar presencialmente ou virtualmente só a partir do dia 15, ainda assim a casa está aberta e recebendo muitos funcionários, muitos servidores. Um deles está lá e vai conversar com a gente agora, que é a Andréia Santana. Tudo bem, Andréia? Boa noite. Noite, Goiás. Acho que o Paulo estava ansioso pela minha entrada, né? Que ele chamou um pouquinho antes da hora. Paulo, hoje nós vamos falar de mais um capítulo, né, dessa novela do transporte coletivo, né, dos municípios da região metropolitana de Goiânia. O presidente Lissauer Vieira recebeu aqui na Assembleia prefeitos de alguns municípios aí que não ficaram muito satisfeitos com o plano emergencial. Esse plano ele tem o objetivo de melhorar, né, aí essa questão do transporte coletivo, que para eles realmente não está nada bem devido a essa pandemia, né? Teve uma diminuição do número de passageiros, do número de linhas, e esse realmente percentual ficou de 23% dividido para esses municípios. Então ficou um valor que eles não estão de acordo, né? E nós vamos estar acompanhando aqui no decorrer da semana, atualizando vocês sobre esse assunto e também sobre todos os assuntos aqui da Assembleia Legislativa. Paulo, e é com você. Obrigado, né? Obrigado. Você falou sobre esse assunto que é bastante importante, que é do transporte coletivo. Tem uma reportagem sobre isso? Tem? Vamos lá, então? Vamos conferir? Vamos assistir, então. Em mais um capítulo da novela da crise do transporte coletivo de Goiânia, dessa vez os prefeitos das cidades da região metropolitana tiveram uma surpresa ao tomarem conhecimento de um plano emergencial. Desenvolvido pelo governo do estado em atendimento a uma determinação do Ministério Público de Goiás, esse plano tem o objetivo de melhorar o transporte público que está desacreditado. Os prefeitos dos municípios não concordaram com o plano emergencial e se reuniram com o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira. Nós estamos aqui com 12 municípios da região metropolitana já representados e a gente busca não só a melhoria da prestação de serviço. Além disso, que é o nosso foco principal, pois a população dos nossos municípios precisa estar sempre sendo bem atendidas com a prestação de serviço, seja em qualquer área for, principalmente aqueles que estão buscando trabalho diariamente em Goiânia no transporte coletivo. Segundo o prefeito de Hidrolândia, José Délio, com a pandemia houve uma diminuição do número de passageiros e nas viagens. Foram 10 a menos, o que trouxe problemas para a população e a cidade. O prefeito alega não ter recurso e nenhuma programação financeira para subsidiar o valor de 23% que ficou dividido aos municípios. Nós, prefeitos da região metropolitana, estamos imbuídos aqui pedindo ajuda junto à Assembleia, o nosso presidente Lissauer,
e para que a gente chegue junto ao governador também, para a gente compartilhar toda essa demanda do transporte, que querem jogar o ônus somente para os municípios do interior, sendo que, na verdade, é uma ação conjunta de Estado, não de um município só. Em Bela Vista, em média, 1.000 pessoas viajam do município para a grande metrópole Goiânia. O município pretende manter a linha de ônibus em perfeitas condições e também assumir outras contrapartidas, mas alegam que esse valor, que seria de 300 mil para o município, eles não conseguem assumir. Essa contrapartida não consta do nosso planejamento anual, é inviável para nós neste momento. Nós viemos aqui sensibilizar o presidente da Assembleia, Lissauer, a marcar uma reunião, uma agenda conjunta com o governador do estado de Goiás, governador Caiado, que eu tenho certeza que esse é um problema de governo, que demanda uma atenção ainda maior do nosso governador, que tem todas as condições de auxiliar os municípios e também as empresas, que a gente sabe que a atividade econômica tem que ser lucrativa. Uma carta com as assinaturas dos prefeitos dos municípios da região metropolitana de Goiânia foi entregue ao presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira. Ele fez o compromisso de levar essa carta ao governador do estado, Ronaldo Caiado, e também ser o interlocutor entre os municípios e o governo. A ideia seria esses 23% que está sendo rateado entre essas prefeituras da região metropolitana, as menores, ser subsidiado assim pelo governo do estado. É claro que isso a gente precisa levar até o governo e ver as possibilidades até mesmo financeiras do governo de fazer isso. O meu papel como presidente do Poder Legislativo do estado é buscar o diálogo e tentar interferir junto ao governo para nós podermos trazer uma solução para essas prefeituras. Muito bem, vamos continuar acompanhando esse assunto e assim que houver um retorno por parte do governo do estado, a gente vai trazer informação para você, tá bem? Eu vou chamar o intervalo, mas antes, secretário, eu gostaria de ler aqui uma participação do telespectador Manuel Carlos, do setor Solange Parque 2. Ele diz o seguinte: boa noite, Paulo, boa noite, Manuel. Gostaria de saber se há pessoas, se há histórico de pessoas que se contaminaram aqui em Goiás depois de terem tomado a primeira dose da vacina. Isso está sendo monitorado? Paulo, está sendo monitorado, existe uma área da Secretaria de Saúde responsável por isso, chamada vigilância, né? E até o momento nós não tivemos notícia. Tivemos notícia de algumas pessoas que referem uma dorzinha local, que é algo que pode acontecer, mas sem maiores efeitos colaterais e sem desenvolver a doença também. Pergunta que vem do Renato, do setor Bandeirante, dizendo o seguinte: boa noite, gostaria de saber do secretário se, mesmo vacinando toda a população, qual é a garantia de que essa mesma população estará livre da pandemia, sendo que, desde que venha a variante desse vírus? Olha, a pandemia é o tudo. Então, sair desse número gigantesco de pessoas contaminadas certamente nos tirará do status de pandemia, né? Agora, a vacina ela tem uma eficácia acima de 70%, significa que mais de 70% das pessoas que tomarem a vacina estarão protegidas de desenvolver a doença. Existe uma parcela que deverá desenvolver, mas mesmo essa parcela, né, com um nível de gravidade muito menor e a possibilidade de óbito próximo de zero. Pergunta que vem do Valdeci Antônio, lá de Cristianópolis. Secretário, haverá vacina para todo mundo aqui em Goiás? Olha, o planejamento nacional e também conjuntamente estadual é que haja vacina para as pessoas, o grupo que estão sendo testados. Por exemplo, não está sendo testado, Paulo, pessoas abaixo de 18 anos. Então, não se indica a administração de vacina para essas pessoas. E tem alguns poucos grupos também que não foram testados. Por exemplo, também gestantes do primeiro trimestre, né, não há teste que aplaque uma vacinação sem risco. Então, a nossa orientação tem sido de quando chegar o grupo dessas gestantes, que o faça fora do primeiro semestre, ou no segundo ou no terceiro. Tá certo. Tem mais perguntas vindo de telespectador, secretário? Eu vou guardar para o próximo bloco. Antes a gente vai para mais um intervalo e você começa a conferir imagens, né, de Goiânia agora à noite. Goiânia agora à noite. Essa é a Avenida 85, no setor Bueno. Você vê ali uma drogaria, você vê lá ao fundo
né, um famosíssimo, né, monumento que foi erguido aqui pelo então prefeito Iris Rezende, e ver que a cidade está quase parando, né? Está quase todo mundo indo para casa para dar uma descansada e começar tudo de novo amanhã. A gente vai para o intervalo e já volta. A TV Brasil Central nunca esteve tão presente no dia a dia do goiano. Nosso jornalismo cresceu 4 vezes nos últimos 60 dias. Mais tempo no ar, mais informação e prestação de serviço. Começamos às 7h30 com o Jornal da Manhã, em parceria com a TV Alego. Durante a programação, as últimas notícias no TVC Agora, com links das principais ações do governo de Goiás. Ao meio-dia, os principais fatos do dia, com participação de convidados e repórteres ao vivo. E às 6 da noite, o TBC 2, com novos quadros semanais, TBC no Campo e Agenda Cultural. Em seguida, entra em campo o TBC Esporte com o melhor time de comentaristas e apresentadores. E ainda, aos sábados, o TBC Memória conta a história do nosso estado. A TV Brasil Central está de cara nova e vem mais novidades por aí. Tudo isso para ficar mais perto de você. Tudo bem? Estamos voltando com imagens, mais uma vez, de Goiânia e dessa vez da Avenida 85, um pouquinho acima ali agora, aí sim, com a Avenida T63, com esse monumento que foi feito ainda no governo de Iris Rezende, né? O movimento aí também é bastante tranquilo, bastante sossegado, as pessoas indo embora para casa para curtir o merecido descanso. Aqui no estúdio estamos recebendo Ismael Alexandrino, ele que é secretário estadual de saúde de Goiás, médico, natural de Campos Belos de Goiás, é isso? São Luís de Montes Belos. São Luís de Montes Belos, me perdoe. Né? E veio para cá quando? Eu voltei para Goiânia no início da gestão do governador Caiado. O senhor estava em Brasília? Isso, estava em Brasília. A última década morava lá, com família aqui, ainda por alguns períodos trabalhando lá e aqui, mas com residência fixada em Brasília. Tá bem. Nossa equipe foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre um assunto bastante importante, que foi motivo, inclusive, de uma decisão tomada pelo governador Ronaldo Caiado dias atrás. Ele suspendeu o feriado do Carnaval, porque Carnaval, a rigor, não é feriado, né? Comemorava-se como tal, mas nunca foi feriado. E ele suspendeu essa comemoração, ou seja, suspendeu na prática o Carnaval. Vamos ver o que é que o goianiense pensa a respeito disso. Nas ruas de Goiânia, a opinião sobre o feriado de Carnaval é a mesma. Não é o momento de fazer festa. No momento não é hora de fazer festa, né? Eu acho que a pessoa tem que se conscientizar mais sobre isso e eu acho que eles tomaram a decisão certa, sim, eu acho. Na minha opinião. O pessoal fica aglomerando e essa doença não é brincadeira, né? Então a gente precisa ficar bem, todo mundo reservado, né? Ficar em casa, né? Principalmente essa juventude que gosta de ir para as ruas e começa a beber e esquece, né, da doença. Já tá do jeito que tá. Carnaval sabe como é que é, ninguém põe máscara. Arranca tudo e aí é só alegria, cachaça no bucho. Pensa o que não vai dar isso? Claro que não. Larga a mão desse carnaval, daqui 5 anos faz carnaval de novo. Não é não? Menina, tem que preservar a vida. Não pode ter aglomeração, não. De maneira nenhuma não pode ter aglomeração. De jeito nenhum. Porque essa pandemia que está aí, não pode existir carnaval tão cedo. Ficar isolado mesmo, porque senão vai aglomerar mais, vai aumentar os casos de corona e vai ter mais morte. E quem sabe aí agora vai ter o tal do lockdown, vai fechar a cidade todinha. Aí sem trabalhar, como que a gente vai fazer?
A gente precisa trabalhar, então é seguir as regras. Por mais que muitos brasileiros folguem na segunda e terça-feira de carnaval, a data não é considerada feriado nacional. A dispensa do trabalho é opcional e em comum acordo entre empresa e empregado. Aqui em Goiás, em 2021, por determinação do governador Ronaldo Caiado, os funcionários públicos não vão ter ponto facultativo no feriado prolongado. Nós não teremos, por parte do Estado de Goiás, ponto facultativo, nem no dia da terça-feira, nem segunda-feira, que antecede uma data onde se festejava o carnaval. Nós estamos num crescimento da contaminação de pessoas pelo vírus. Qualquer feriado alongado provoca indiscutivelmente um aumento da contaminação e uma sobrecarga nos hospitais. O Fórum das Entidades Empresariais do Estado de Goiás apoiou a decisão do governador. Segundo o presidente da FEComércio, cabe à Convenção Coletiva de Trabalho decidir se o comércio vai funcionar ou não. Vai depender muito, lógico, das convenções coletivas, porque várias convenções coletivas fizeram a previsão de trocar o dia do comerciário pela segunda-feira que antecede o carnaval da terça. Então vai depender de uma negociação entre o sindicato laboral e patronal para mudar. Secretário, essa medida era necessária? Ela era necessária e ela é necessária, Paulo. Qualquer medida que desestimule, né, a aglomeração de pessoas, sobretudo sem o uso de máscara, é uma medida que contribui para o todo e o todo diminuir a circulação do vírus. Aliás, já tivemos no carnaval do ano passado uma lição bastante triste, né? Quando ainda não se tinha exata noção do que viria a ser esse vírus, quando muita gente tinha noção, mas fantasiava a história e dizia que carnaval é para brincar mesmo e que esse vírus provocaria no máximo uma gripezinha à toa, como disse Drauzio Varela, né? E na verdade não foi nada disso. Quer dizer, tem motivo para ter tanto medo assim desse vírus, na opinião do senhor? Na minha opinião, tem sim, porque a gente lidando no dia a dia com os hospitais, a gente percebe a agonia do paciente quando ele se agrava, né? Falta ali a respiração e por mais que você oferte oxigênio, esse oxigênio ele não chega nos pulmões, então não alivia a dor, não alivia o sofrimento, de forma que tem muito motivo sim para temê-lo. Estamos sob uma lei seca que faz com que a venda de bebidas alcoólicas seja reduzida, seja restringida. Existe a possibilidade aqui em Goiânia, particularmente, de um lockdown, ou seja, de um fechamento maior do comércio, como a gente já chegou a passar por isso? Olha, o que nós temos discutido, Paulo, é para que não haja esses fechamentos abruptos, esses fechamentos globais, como outrora teve necessidade de existir, até mesmo para dar tempo da estrutura de saúde expandir. Essa estrutura, ela expandiu e nós temos discutido com os órgãos de controle. Hoje de manhã eu tive reunião com o Ministério Público Estadual e Federal, né, discutindo medidas que farão com que diminua a disseminação do vírus, mas sem que haja necessidade de um fechamento global, de um lockdown. O Danilo Isaac Vieira, telespectador, ele tem a seguinte pergunta. Boa noite, Danilo. Ele quer saber, secretário, como será o plano de vacinação para a população quando tiver vacina para todos? Primeiro, haverá vacina para todos? O senhor disse que não. Ou haverá? Não, é para todos que se enquadram e que foram testados nos estudos. Que se enquadrem dentro de determinados grupos. Justamente. Mas a vacinação não será aberta para todo mundo, independente de idade, Não, por exemplo, mesmo quando tiver um quantitativo muito grande de vacina, as pessoas que tiverem menos de 18 anos, elas não estão enquadradas em nenhum momento até agora, porque não foram testadas em nenhuma fase do estudo. Tá. Qual é a programação para as próximas etapas da vacinação? Olha, amanhã... Estamos vivendo qual etapa nesse momento e quais serão as próximas? Nós estamos na execução da segunda remessa, né? Tivemos já uma distribuição inicial de 183
1.000 remessas, guardamos metade disso para a segunda dose, para garantir que haja a segunda dose, mesmo que o governo federal tenha dificuldade em mandar mais doses. Tivemos uma segunda remessa de 52.000 doses, né? Essas foram totalmente distribuídas e amanhã, Paulo, receberemos mais 29.900 doses. Então, na primeira quinzena de fevereiro, ainda vai chegar muito pouco, muito picado. A partir da segunda quinzena, aí a gente vai expandir muito. Nessa que chegar agora, já pretendemos começar a vacinação dos idosos. Começaremos a partir de 90 anos, depois entre 85 a 90, 80, 85, à medida que tivermos a vacinação. Na hora que tiver todos idosos, a gente passa para pessoas que não são idosas, mas que têm comorbidades, e aí a gente vai descendo nas pessoas com menor risco. Tá, mas idoso, o senhor entende o idoso a partir de que idade? Olha, idoso é acima de 60 anos. Começaremos acima de 90, depois de 85 a 90, de 80 a 85, 75, estratificando de 5 em 5 anos para que a gente consiga ter uma organização. Alguns estados, algumas cidades estão planejando vacinar, por exemplo, quem é de 87 anos na segunda, 88 na terça. Isso vai gerar confusão, porque até essa informação chegar para a população, né, já passou o dia daquela idade. Então, nós vamos fragmentar de 5 em 5 anos. Isso vai demorar, hein? Para quem está na faixa aí dos 60, vai torcer como nunca para chegar aos 100 rapidinho. Justamente, eu acho que essas pessoas que não estão com a idade mais avançada, mais para o segundo trimestre deste ano. Tá bem, telespectador aqui mandando mais uma sugestão, deixa eu ver quem é o nome aqui, Elias, que mandou uma sugestão agora há pouco, sugerindo o aumento da comunicação sobre a disseminação de informações, que isso fizesse parte de uma parceria com a sociedade. E ele explica, usar espaço das escolas, das creches, dos terminais, pedir a grupos culturais que criem esquetes, slogan, mídias nessa direção. E outra coisa, acho que não serve ir para um conjunto com aqueles que discordam. Promovam debates, mostrem que quanto mais nos cuidamos, mais cedo voltaremos. Enfim, ele acha que se deve procurar parcela da população que esteja em consonância com o pensamento, por exemplo, da Secretaria de Saúde. Os senhores chegaram a pensar nisso? Pensamos nisso, nós estamos conversando com pessoas da sociedade, com lideranças, com professores, né, com representantes de classe que têm consonância com o nosso pensamento, que possam somar. Em nenhum momento a gente vai para um debate de a favor ou contra a vacina, porque isso, para a saúde, é algo superado. A gente nem toca nesse assunto de não haver a disponibilidade de não se vacinar. Então, lideranças, cantores, né, atores, formadores de opinião, nas escolas, isso é fundamental, tendo em vista, Paulo, que nós estamos buscando manter pelo menos os 30% que foram autorizados para a escola, não retroagir, porque a gente precisa buscar uma certa normalidade. Como escola é um ambiente controlado, um ambiente que a Organização Mundial de Saúde entende que no caso de fechamento deve ser o último e no caso de retorno deve ser o primeiro, assim a gente seguirá. E as crianças, elas ensinam muito os adultos. O Daniel Moraes, né, acompanhando o programa, um abraço para você, Daniel, dizendo que gosta muito, está acompanhando já desde o primeiro dia, que é hoje, né, e vai continuar acompanhando outros programas também que estão estreando aqui na TV Brasil Central e também alguns na TV Alego, né, que é uma parceria que existe entre as duas emissoras, e muitos programas chegando por aí, e você vai ter cada dia uma surpresa nova e boa, uma melhor que a outra. Parabéns pelo programa. O secretário disse que esses 2 meses seriam de muito trabalho devido à crescente da presença do vírus e a variante do mesmo. Alguma possibilidade de lockdown? É o Neto do Jardim Atlântico perguntando. O senhor já respondeu, né, que vai fazer tudo para evitar, é isso? Isso. Nós estamos trabalhando para que não haja lockdown. Tá bem. Falando em primeiro dia, hoje foi também o primeiro dia para os vereadores eleitos para o biênio 2021-2024, comecinho, né, de 2024 aqui em Goiânia. A repórter Thaís Freitas, que é uma jornalista brilhante, que faz um trabalho brilhante também à frente do esporte aqui na TV Brasil Central, nos emprestou o talento dela
para mostrar como foi o primeiro dia de trabalho no Legislativo Municipal. Veja só. A primeira sessão ordinária de 2021 contou com a presença do prefeito Rogério Cruz, que, por ser ex-vereador, no discurso já mostrou a postura de proximidade e integração que pretende adotar com a Câmara. Eu quero estar realmente perto da Câmara, quero ter os vereadores perto, para que possamos sempre, ao apresentar os projetos do Executivo, para que não tenha dificuldade de recorrer aqui nesta casa. O Legislativo passou por uma grande renovação, com 62,8% de novos vereadores eleitos. Dos 35, 17 vão exercer mandato pela primeira vez. 13 foram reeleitos e 5 retornam após alguns anos às funções na casa. O prefeito possui em sua base de apoio a maioria dos vereadores, mas a oposição promete trabalhar ativamente. Fazer a prerrogativa principal dos vereadores, que é fiscalizar o executivo, tanto no bom investimento como na execução das políticas públicas, né? E é óbvio que foi de interesse para a sociedade, para Goiânia, nós vamos aprovar. Logo na abertura dos trabalhos, o prefeito já apresentou 3 projetos. O primeiro de homenagem, acrescentando ao nome da Avenida Leste-Oeste o nome de Luiz Alberto Maguito Vilela. O segundo nomeando Sandy Júnior para líder e Anselmo Pereira para vice-líder da prefeitura. É claro que é natural em toda administração ter projetos polêmicos. E tudo isso nós vamos conversar com todos os vereadores no sentido de cumprir o nosso papel, que é trabalhar pela aprovação de todos os projetos do prefeito aqui na casa. O terceiro projeto apresentado por Rogério Cruz prevê a criação de um auxílio emergencial nos moldes do programa que foi criado pelo governo federal para ser implementado no município de Goiânia. O projeto Renda Família prevê um auxílio de R$ 300 por mês e pretende contemplar mais de 25 mil famílias goianienses nos 6 primeiros meses logo após a sua aprovação. Primeiro, o projeto precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois ser aprovado em 2 votações em plenário. O presidente da mesa diretora, vereador Romário Policarpo, prometeu nesse segundo mandato à frente da Câmara dar celeridade aos projetos apresentados. Eu entendo que aquilo que vem para benefício da sociedade, em especial num momento como esse de pandemia, ele tem que ser tratado de forma especial. Muito bem, estamos de volta aqui com o secretário de Saúde, secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, que é júnior também, né? Mas Júnior. O senhor utiliza apenas o nome do pai. É verdade. O nome do pai. Tá, boa noite. É o Blendon Naves dizendo o seguinte: admira muito o trabalho do senhor, vem acompanhando desde o início, parabeniza e deseja sucesso à frente da Secretaria de Saúde. Obrigado. Tá bem? Eu gostaria, a gente está chegando já quase ao final do programa, mas eu gostaria que o senhor dissesse para o telespectador sobre como é que o senhor vê alguns excessos, né? Por exemplo, carnaval. Por mais que se tenha suspendido o carnaval, de se imaginar que muita gente virá a comemorar, irá para as ruas, irá para clubes, irá para viagens e etc. Da mesma forma que algumas pessoas que não querem, não desejam trabalhar nesse período, ou desejam pelo menos um revezamento, essas pessoas muitas vezes são flagradas em praias, em clubes também, bebendo, nos barzinhos, sem máscara, sem nada. Como é que o senhor vê essa situação? Só defendendo uma coisa e outras pessoas fazendo exatamente o contrário? Olha, acho que o gasto de energia, né, ele fica maior. Mas o que eu suscito é que, para a gente também, Paulo, que está à frente de tudo isso, é difícil manter a coerência, né, nesse momento de incertezas todas. Mas nós precisamos exercitar isso a cada dia. Não é fácil. Quando a gente coloca para a sociedade uma medida, é uma medida que a gente entende que ela vai somar, ela não vai ser uma panaceia, ela não vai resolver tudo, mas a gente acredita que ela soma. Então, que a sociedade seja mais receptiva, menos armada, a gente entende essa angústia ela é nossa também, nós estamos do mesmo lado e não precisamos polarizar, né? A única polarização que existe é da nossa conscientização versus essa doença, não entre as pessoas. Tá, e pessoas que reclamam, que são obrigadas, fique em casa, tá bom, vou ficar em casa, mas onde é que eu vou arrumar dinheiro para comprar as coisas para comer?
né? Como é que eu vou sobreviver? Quer dizer, ficando dentro de casa, inclusive, muitas vezes advém também a depressão. Como é que o senhor trata essa questão? Olha, a pandemia, a gente procura delimitar muito o tempo, né, que estamos nesse enfrentamento. No primeiro momento, o fique em casa ele era absoluto, porque não existia outra medida diante do desconhecido a não ser ficar no seu lugar de maior aconchego. Neste momento, o fique em casa é um fique em casa relativo. Se você não tem a necessidade, né, de ir para a rua ou para trabalhar ou para resolver alguma questão, não vá, né? Agora, se é para o labor, se é para o sustento, obedecendo os protocolos, né, nós não estamos desestimulando isso e nem tomando nenhuma medida que cerceie esse tipo de atitude. Tá bem, vamos chamar um intervalo mais uma vez e você confere mais uma vez imagem de Goiânia à noite. Aí a Praça Cívica, né? A Praça Cívica praticamente deserta, né? Quase que totalmente deserta. Alguns poucos carros passando por ali apenas. Todo mundo a caminho do bercinho, a caminho da caminha, né? E descansar bastante para pegar o dia de amanhã. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, você acompanha o melhor do esporte em Goiás, no Brasil e no mundo comigo. E esse timaço de comentaristas, Dante Keller, José Calazans, o Rupert Nixon e os meninos que estão aqui, Evandro, Vitor Monteiro e Daniel Santana. Estaremos debatendo os principais assuntos do mundo esportivo. Sempre com sua participação. Não fique fora dessa. Vista a sua camisa e venha para o TBC Esporte. Um timaço de emissoras. Tem a TV Alego, a RBC AM 1270, a RBC FM 90,1 e também, claro, aqui a TV Brasil Central. Então, vem com a gente. Para vencer o coronavírus, fique em casa. Mas se você realmente precisa sair, preste atenção nessas recomendações. O uso da máscara, mesmo que de tecido, é essencial. Evite abraços e apertos de mão. Ao conversar, mantenha uma distância mínima de 2 metros. Lave as mãos várias vezes ao dia e evite tocar a boca, o nariz ou os olhos. Sempre utilize o álcool gel. Ao voltar para casa, limpe carteiras, bolsas, mochilas, chaves e aparelho celular. Lave os calçados com água sanitária. Coloque a roupa para lavar e antes de tocar em qualquer objeto, vá direto para o banho. Se cuide! Juntos nós vamos vencer o coronavírus. Muito bem, noite de estreias aqui na TV Brasil Central. Agora há pouco você viu o programa do Rafael Vasconcelos, o Debate, TBC Debate, todos os dias antes do nosso programa. E o nosso programa começando também agora, hoje, o primeiro dia. E muita gente cumprimentando pelo primeiro dia, assim como o Rodrigo, do trio Os Caçulas. Um abraço, Rodrigo. E ele pergunta o seguinte, se o senhor puder responder, por gentileza, secretário, bem rapidinho. Por que não vacinar as pessoas que passam pelos terminais de ônibus e motoristas dos ônibus? Porque eles podem levar para casa o vírus e contaminar os idosos, já que os idosos, teoricamente, ficam em casa. Por que não vaciná-los? Neste momento, nós não temos vacinação para a população inteira. Então, a gente precisa priorizar aqueles que estão no enfrentamento para cuidar de outras pessoas e os idosos que a gente vai começar a vacinar agora. Tá bem, estamos chegando ao final aí do programa e eu quero ouvir junto com você, telespectador, algumas mensagens, né, que chegam de pessoas que são parceiras nesse projeto da TV Alego, que é a TV Assembleia Legislativa, e também da TV Brasil Central. Vamos ver o que elas têm a dizer. Uma parceria que tem dado certo entre a Televisão Brasil Central, toda a agência Brasil Central, a TV Alego. Nós estamos fazendo um trabalho em parceria que beneficia a comunidade, que mostra o trabalho do Legislativo, acompanhando programas que são transmitidos simultaneamente entre a TV Alego, a TV Brasil Central e agora com essa nova programação, uma nova roupagem, uma programação mais moderna, uma programação com informação, com entretenimento,
com o debate da boa política, levando a todo o estado de Goiás os trabalhos legislativos, mas também levando a informação verdadeira e as ações do governo do estado através das ondas da TV Brasil Central. Para a Agência Brasil Central, essa nova programação, a gente chegou aqui com 45 minutos de programação diária, a gente aumenta em 800% a quantidade de programação, mas o mais importante não é essa quantidade, é a qualidade. E eu fico muito agradecido até do próprio Paulo apresentar esse jornal, é um pedido que eu fiz pessoal para ele, e quando tive com o governador Ronaldo Caiado e com o presidente Lissauer Vieira, eles gostaram muito da ideia e aprovaram a ideia, tanto que participaram da pré-estreia, e eu acho que o Paulo é uma pessoa sensacional, um grande jornalista, um jornalista que tem uma credibilidade ímpar, respeitado pela população, aonde ele vai as pessoas o conhecem como um âncora de credibilidade, e eu acho que a presença do Paulo para a Agência Brasil Central, nessa parceria entre TV Brasil Central e TV Alego, é uma grande vitória para nós aqui da Brasil Central. Parabéns, Paulo Bering, pela dinâmica que você está dando aos programas, na maneira de entrevistar e, ao mesmo tempo, debatendo todos os assuntos polêmicos do estado de Goiás, como aqueles também que são desafiadores para o estado e para municípios. É assim que nós desejamos, cada vez mais, uma televisão Brasil Central mostrando a sua capacidade de cumprir com a sua obrigação e dar à população de Goiás uma televisão que nos orgulha. Parabéns. Tá bem, obrigado, né? Obrigado a todos. Estamos juntos fazendo esse trabalho sério. E eu vou registrar aqui o telefonema de um telespectador, que é o Marciano, da Vila Regina. Ele diz o seguinte: solução para o problema coletivo: quebrem o monopólio das empresas e aceitem novas empresas. Isso não é feito por motivos claros, porque se você tem uma empresa em qualquer ramo e ela não é rentável, você deixa tal negócio. E transporte coletivo é sim rentável às empresas. E aí ele diz: tem certeza que essas mensagens são fakes? A sua mensagem não é fake, não. É fake? Eu acho que não. Assim como as demais também não são. A gente registra exatamente aquilo que a gente recebe aqui. Quero agradecer ao secretário Ismael Alexandrino, secretário estadual da Saúde, por ter vindo abrir esse programa nosso. Muito obrigado, secretário. Bom trabalho para o senhor e para toda a equipe à frente da Secretaria de Saúde. Eu que agradeço, Paulo. Te desejo todo sucesso à frente do programa. Muito obrigado. Uma boa noite para o senhor, boa noite a todos os telespectadores. A gente volta amanhã, logo depois do TBC Debate. Até lá.